Graça e paz, igreja, amém? Um dia quente, maravilhoso, bonito, bom para ir para a praia, né, irmãos? Glorificar a Deus na praia é bom demais também, viu? Para glorificar a Deus em todo lugar. Bem, irmãos, eu vou falar um pouquinho mais hoje sobre sofrimento, mas não, é uma técnica para você não sofrer. Os homens sempre querem ser reconhecidos por alguma coisa, ninguém gosta de não ser reconhecido, queremos ser agradáveis em todo instante, e isso não tem problema, mas a questão é o quanto isso é intenso no seu coração, que tamanho tem isso na sua mente, na sua vida, o quanto isso é o centro da sua existência. E até mesmo esta pregação que eu vou fazer não vai agradar todo mundo, nem todos vão gostar. Vão ter uns haters também, né? Que o pessoal fala. Mas muitas das vezes agradamos, certo? Para sermos agradados. É como se semeasse, sabe? Eu vou semear ser agradável para que as pessoas, certo? É uma troca egoísta lascada. Parece bonitinho, mas puro utilitarismo. Eu fui tão bonzinho para você, por que você não está sendo bonzinho para mim? Às vezes você não fala, você só pensa. Como fica quando aquele reconhecimento de bondade, de cordialidade, né, de gentileza, não é reconhecido? Como é que você reage? Ou quando você trabalhou naquele seu perfil lá da rede social e ninguém curtiu? Ninguém falou nada. Aí tem até uma música que eu achei novinha, 1952, não é do meu tempo, tá? Vocês querem saber a minha idade. Diz assim: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama. Canção de Nora Ney. A vida passa e eu sem ninguém e que me abraça. Vim pela noite tão longa de fracasso em fracasso, e hoje, descrente de tudo, me resta o cansaço. Cansaço da vida, cansaço de mim, velhice chegando e eu chegando ao fim. Vim pela noite tão longa, de fracasso em fracasso, e hoje, descrente de tudo, me resta o cansaço. Me resta o cansaço, cansaço da vida, cansaço de mim, velhice chegando e eu chegando ao fim. E aí, meus irmãos, por que isso? Que música triste, né? Mas é a realidade. Por que as pessoas estão assim, vivendo isso? Em meio aos seus familiares, em meio à igreja, em meio na comunidade onde vivemos. Sofremos, muitas das vezes, porque não conseguimos atender às expectativas e os desejos dos outros. Veja, contanto que essa intenção não seja pecaminosa, ou o próprio ato um pecado, não tem grandes problemas você ser agradável a alguém e alguém ser agradável a você. A questão não é bem certo e errado, tão clarinho assim, mas a questão é assim, o que eu faço com isso de agradar e não ser agradado? Como é que eu reajo a isso? E eu queria explorar um caso com vocês, o caso de Sansão, em Juízes 16, no versos 4 e 6, vou ficar nesse capítulo aí um tempinho. Depois dessas coisas, Sansão se apaixonou por uma mulher, lá no vale de Soreque, chamada Dalila, e lá no versículo 6 ele disse, pois Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. E assim começa a manipulação para a pessoa: não, olha, eu quero que você me agrade, conta para mim. Por favor, se você me ama, se você me considera, se você é meu amigo, se você é um bom profissional, se você é um bom filho, se você é um bom servo. E ela, continuando em Juízes, no versos 15 a 19 do capítulo 16, então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Aí começa a manipulação. Aquela manipulação diabólica para você pecar contra Deus. E essa é a terceira vez que você me fez de boba. Aí vem um drama, né? Não contou o segredo da sua grande força. E no versículo 16,
importunando-o o tempo todo, ela o esgotava, dia após dia, ficando ele ao ponto de morrer. Já viu, Senhor, eu quero me matar, não aguento mais essa mulher, não é assim? Esse aqui, Sansão, estava aqui na Bíblia. Ele estava esgotado, ele estava sofrendo. Vem cá, devemos ser agradáveis uns aos outros, e essa importunação, como é que vai? Sim, a gente pode ser agradável, mas ao limite do temor do Senhor. E Sansão ficou aqui ao ponto de morrer, não estava aguentando mais, esgotado com aquela situação. Você não precisa chegar a este ponto. Tendo os limites de Deus, basta você comunicar um torturador como esse, falou, opa, chega, eu tenho um limite, e esse limite é Deus, e até aqui, ponto. Basta você verbalizar isso. Sabe, irmãos, como Sansão, muitas das vezes, nós não suportamos essa pressão. E no versículo 17, por isso Sansão lhe contou o segredo. E ele falou, jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria fraco como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou uma mensagem aos líderes dos filisteus. Subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes filisteus voltaram a ela, levando a prata. Irmãos, jovens, velhos, adultos, quantas vezes somos pressionados a entregar aquela coisa preciosa, aquele segredo, aquela postura cristã, muitas das vezes a sua santificação, o seu corpo, a sua mente, o seu riso sobre pecados. Cônjuges pecam uns contra os outros, traindo Deus, traem-se a si mesmos, rompe-se os votos a Deus por não suportar aquela pressão do mundo, quebra-se o relacionamento com o Senhor, o próprio diabo que diz para você pecar, o próprio diabo que diz para você revelar o seu segredo, que diz para entregar a sua santidade, que fala para você pecar secretamente, ninguém vai ver. Ele é o mesmo que vai contar para o próprio Deus, fazer uma acusação, acusa de dia e de noite. Ele é o pai da mentira, ele não guarda segredos e tampouco tem misericórdia. E lá no versículo 19 de Juízes 16, fazendo-o dormir no colo, Sansão adormeceu, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças de cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e sua força o deixou. Subjugá-lo, é isso que o diabo quer, subjugar. De uma forma ou de outra, vamos sofrer, seremos pressionados a sermos agradáveis, de uma forma pecaminosa pelo mundo, seremos pressionados a realmente ser agradáveis de uma forma não santa, isso é um sofrimento. Seremos pressionados diante de tal sofrimento, e a questão é, o que você vai fazer? Então a questão não é não sofrer, a questão é como sofrer. Você quer sofrer se sujeitando ao Senhor? Aí você pode dizer, não quero. Tá bom. Então sofra, estando no colo de Satanás, recebendo o seu carinho, deitado e por ele subjugado. Nessa luta de querer fazer-se agradável aos outros e agradar, sofremos. Então sofram, mas sofram no temor do Senhor, da forma adequada. Em 1 Pedro 4, de 12 a 16, diz, amados, não se surpreendam, com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho, por que está isso acontecendo comigo? Eu não estou entendendo, estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Ele não está dizendo que você não vai sofrer. Ele está dando uma forma de sofrer diferente.
Ou você sofre para ir para o céu, ou você sofre para ir para o inferno, você escolhe. Sofra pecando ou sofra se santificando. E aí continua o versículo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria, aí é a alegria. E se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, e isso é um sofrimento, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. É uma evidência disso. E se algum de vocês sofre, que não seja, então ele não está dizendo que não vai sofrer, ele está dando uma escolha. Que não seja sofrendo como assassino, como um ladrão, como um criminoso, como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, no versículo 16, sofra como um cristão. E ainda diz, porque sofrimento, de certa forma, traz um certo vergonha, é ou não é? Você vai ser humilhado, vai ser público, vai ser perseguido, vai ser mandado embora, sei lá, vão rir de você. Mas aí Pedro, já pensando nessa resposta, na nossa tendência natural, ele já diz, não se envergonhe. Seremos tentados à vergonha, irmão, de sermos santos. Mas glorifique a Deus por meio desse nome. Então a questão não é se vai haver sofrimento ou se não haverá pressão, não. Mas como será o seu sofrimento? Um sofrimento cristão ou um sofrimento pagão? Lucas 14:11 diz, pois todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. São os humilhados, irmãos, humilhados em santidade, e nessa santidade firmados, é que serão exaltados com a glória que em nós há de ser revelado. É esse tipo de humilhação. Um outro caso, caso de Estevão, nosso amado irmão Estevão, ele não foi com a plateia não estava gostando, não estava aplaudindo, não estava curtindo, não tinha um glória a Deus na plateia dele, não tinha uma aleluia. E eu lembro de Pedro falando em 1 Pedro 4,16, contudo, se sofre, sofra como cristão, e não se envergonhe. E essa foi a postura de Estevão. Esse posicionamento de Estevão. Como é que você se sente quando se posiciona como cristão num lugar onde você provavelmente vai ser rejeitado? Opa! Rejeita isso. Aí vamos às palavras de Estevão em Atos 7, 51, 58. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Para quantas pessoas vocês já mostraram o posicionamento bíblico, o posicionamento do Senhor, e as pessoas continuam inflexíveis? Parece que você fala, bate numa parede e cai assim, pá. Já viu isso? Não sei se já aconteceu com vocês. E você continua falando, e a reação? Estevão continuou pregando para essa parede. Qual foi a reação dos seus ouvintes? E no versículo 54, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Olha os haters aqui, ó, viu? Os caras que odiavam, viu? Já tinha hater ali na época, só não tinha rede social para você pôr sua carinha de bravo ali. Ai, ficou tão bravo comigo. Ah, tadinho. Entra na fila. Jesus já foi, Estevão também. Alguém já ficou bravo por seu posicionamento cristão? Que desagradável, não? Como você lida com a resposta emocional do outro
quando fica bravo, te odeia. Que sofrimento. Agora eu pergunto, a sua emoção, a sua reação, está firmada onde para você melhor compreender o que está acontecendo? O que ocorreu? Qual a sua reação quando ficam furiosos com você por seu posicionamento cristão? Furiosos, ranger o dente, lhe perseguir. A sua compreensão está cheia do temor do Senhor? Está cheia do Espírito Santo? Lembre-se, a glória que há de ser revelada. Cantamos aqui. Queremos ouvir a voz dos anjos. É ou não é? No louvor, cantamos isso. Não podemos esquecer. E aí, em Atos 7, de 55 a 60 ainda, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. É exatamente isto que veremos, se você se permanecer ali, permanecer firme, em santidade. Da mesma forma como o céu se abriu para Estevão naquele sofrimento, ele se abrirá para você quando ali chegar a sua hora. É uma demonstração do que vai acontecer com os filhos de Deus. Ah, Deus, eu queria ver o que Estevão viu. Só se você morrer agora, aí você vai ver. Você verá o que Estevão viu. Mas eles taparam os ouvidos, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, no versículo 57, arrastaram para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, e enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Enquanto você está sendo humilhado, arrastado, injustiçado, mas sabe que está santo na posição do Senhor, não perca tempo com as suas lágrimas, tendo dó de si mesmo. Não, glorifique ao Senhor. Senhor, recebe esta oferta de sofrimento na minha vida. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não o consideres culpado desse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O coração de Estevão não estava em seu sofrimento, tampouco no que era agradável aos seus ouvintes, mas como estava a sua vida, se a sua postura, se a sua palavra, se a sua pregação, se as suas convicções eram agradáveis a Deus. Não fique cavando elogios para si. Talvez eles nunca venham da parte dos homens. Provérbios 27, 2 já diz isso. E os homens criam deuses para si. Para quê? Para que sejam reconhecidos por seus próprios deuses, por seus procedimentos, já que nenhum homem elogia. Irmãos, o nosso reconhecimento se dará na glória. Ao ver o seu galardão, vindo de quem? Um prêmio, um presente, algo guardado, vindo do Deus verdadeiro, vindo do Senhor dos senhores. E se, concluindo, minha conclusão é longa, é meia pregação. Se você se esforça ao máximo buscando o perfeccionismo, cuja intenção é ser agradável, um alerta: perfeição não existe na terra, tá bom, irmãos? O único perfeito na terra, matamos: Jesus Cristo. Não há perfeição vinda de pecado, não há perfeição gerada por pecador. Muitos
o elogiam, muitos falam mal de você. Você, ou seus adoradores, ou seus elogios, ou seus inimigos. Uma novidade: ninguém é perfeito. Eclesiastes 7, de 21 a 22 diz: não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você mesmo também falou mal de outros. Quem é perfeito aqui? Eu não vou pedir para o primeiro hipócrita levantar a mão. Se a sua motivação é ser agradável aos homens, em qualquer situação, acabará se frustrando. Seremos desagradáveis de uma forma ou de outra. Jesus foi completamente agradável a Deus e agradável até o limite da cruz. E lembre-se da palavra de Deus: este é o meu filho amado em quem tenho prazer, disse Deus. Este sim tenho prazer. Agora, o mesmo Jesus foi completamente desagradável para os homens. Até onde? Até o limite da cruz. Lembram? Que homem terrível, crucifica-o! Foi o que os homens disseram. A perfeição nunca agrada aos pecadores. Então suspeite de si. Não importa o quão justo e certo você deseja ser, em algum momento, mesmo o seu caráter, sendo muito semelhante a Jesus Cristo, em algum momento será mal interpretado. Desagradável, rotulado por alguém. O caráter de Deus estava em Jesus, e o resultado disso foi completamente mal interpretado. A que ponto? Até a cruz. Foi crucificado, sendo a perfeição em si. O perfeccionismo foi assassinado. Interessante, o perfeccionismo deixou-se morrer. Paulo aprendeu em Gálatas 1:10, dizendo: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Eu estou tentando agradar aos homens? Se ainda eu estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Somos egoístas, irmãos, e o pecado distorce gravemente as nossas expectativas, distorcendo pensamentos, elevando as expectativas. Efésios 4,17 diz: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, não vivam mais como gentios que vivem na futilidade de seus pensamentos. Muda isso. Por que você está tão chateado? Deve estar chateado, se num primeiro instante falei: Senhor, como eu o entristeci, como eu o desagradei, como pequei contra o Senhor, visto o que fiz com fulano, ciclano. Considere Deus num primeiro instante. Atos 5:29 já alerta: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Essa é a lei do cristão. Esse é o estilo de vida do cristão. Antes é preciso ser agradável a Deus do que aos homens. Talvez até odiado por homens, mas o que importa é ser amado por Deus. Só Deus enxerga os nossos corações. Só o Senhor consegue julgar a intenção. E Ele coloca aqui na palavra. Se você tem Jesus, não tem nenhum problema em gostar de um elogio.
reconhecimento, feedback. Somos discipulados assim e crescemos assim. Permita-se também gostar da aprovação dos homens, não tem problema. Contudo, não ame isso. Não se apaixone a isso. Não devote isso. Talvez, lá em Éfeso, ou se tivesse ídolos, ao ídolo, aprovação. O problema não é a aprovação, é a intensidade desse desejo. Sendo aprovado por ser piedoso, bíblico, sendo aprovado por homens em relação a isso, tudo bem, dê glória a Deus, Senhor, obrigado, Pai, continue me sustentando nesse caminho. Quem o ignorou durante esse tempo todo a respeito das verdades de Deus? Eu estou falando, mas eles me ignoram. Quem? Familiares, filhos, pais, irmãos, chefe, sogro, no trabalho, na igreja. O povo de Judá inteiro ignorou um homem, por nome de Jeremias. Quem te rejeitou? Quem te perseguiu? Por sua postura cristã, piedosa, firme na palavra de Deus. Familiares, filhos, pais, irmãos, sogro, trabalho, inimigo, na igreja. Uma nação inteira rejeitou Jeremias e o perseguiu. Uma nação inteira. Humanamente falando, a pregação de Jeremias foi um fracasso. Ilustrando melhor, se fosse hoje, talvez ele entraria daquele que não conseguiu abrir nenhum ponto de pregação, nenhuma igreja. Que fracasso, cara. Foi lá no meio da cucuia e não conseguiu falar, não abriu nenhuma igreja. Oh Deus, tem misericórdia. Eu acho que ele não entendeu bem o seu chamado, alguns diriam. Não teve seguidores, estava sozinho, mas por conta da dureza do coração de seus ouvintes. E ainda há aqueles que dizem, a voz do povo é a voz de Deus. Outros dizem que na maioria há sabedoria. Isso é uma futilidade de pensamento, isso é sabedoria humana. Não vem de Deus. Entretanto, Jeremias não fracassou na sua missão. Sozinho, permaneceu fiel a Deus. E o sucesso, a avaliação disso, se dá pelo cumprimento da sua missão, pela sua tarefa. Não pelo resultado, mas o cumprimento da missão que ele recebeu. Não se meça pela aceitação dos homens, tampouco se meça pela rejeição dos homens. Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu quero saber se Deus te ama. E se Deus te quer, né? Ah, Deus me quer. Então arrependa-se, pecador, porque Deus te quer. Mas em arrependimento, em humildade de pensamento, entregando a sua vida a Jesus. Deus deve ser o padrão de conduta, de aceitação, de aprovação e de reprovação. Sofra, mas sofra pela causa de Cristo. Jesus nunca impediu que as pessoas falassem mal dele. Repararam isso? Jesus não censurou. Hoje eu sei que tem censura, mas Jesus não censurou. Nunca impediu. Nunca impediu que o rejeitassem. Como ele, eu e você, crente, filhos de Deus, perdoe. Derrame da graça de Deus sobre esses, da misericórdia.
É necessário bom entendimento da palavra de Deus para que eu e você não venhamos cair como Sansão. Salmo 119, 9 diz assim: como pode o jovem manter a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Então, partimos daqui que o adulto já deve dominar o conteúdo. Está faltando só o jovem. Adulto, você domina a palavra de Deus? Jovem, por acaso você domina a palavra de Deus ou é dominado por ela? Ou você está deitado no colo de Satanás sobre o conhecimento do mundo que afaga o seu coração pecaminoso? E aí, ao corte da sua santidade, num suspiro mortal, você ainda diz: ah, que delícia. Como Dalila chamou lá os empregados para cortar o cabelo de Sansão, o diabo vai cortando a sua santidade sem que você perceba. Ainda dá tempo, irmãos. Eu sei que verei Sansão na glória e quero encontrar você lá. Jesus o ama e isso basta para a nossa satisfação. Salmos 34, de 11 a 12 diz: venham meus filhos, ouçam-me e lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Para a maior parte dos não convertidos, entenda, você será um tolo desajustado, talvez fanático, como Noé na construção ali da sua arca. Então fica-nos aquele alerta, como de Pedro, sobre o quanto seremos desagradáveis ao contexto presente. 1 Pedro 4, de 3 a 5, diz assim: olha, no passado, então eu espero que seja passado na nossa vida, vocês já gastaram tempo suficiente, já foi muito, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias, nas farras, na idolatria repugnante. Eles acham estranho vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Ah, que desagradável, fui insultado. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Devemos ser agradáveis uns aos outros? Sim, podemos, mas ao limite do temor do Senhor. Aprenda do temor do Senhor e o conhecimento de Deus. Ele o chama para isso. Salmos 34, 11 diz: venha meus filhos, ouçam-me, e lhes ensinarei o temor do Senhor. O temor do Senhor, irmãos, é uma chave, é o segredo para uma vida agradável. Esse é o temor do Senhor. Agradável a quem? A Deus. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Examine o seu coração aí. Senhor, olha, eu fiquei chateado, eu estou arrasado. Vai examinando o seu coração, reflete. Perceba aí se a sua tristeza veio de ser desagradável a Deus ou simplesmente aos homens. E se foi aos homens, peça perdão a Deus nesse momento. Senhor, me perdoa. Puxa, fiquei completamente arrasado porque desagradei alguém e o desconsiderei completamente, Deus. Me perdoa. Senhor, eu oro por aqueles, ó Pai, que em seus corações entenderam que estavam aprisionados aquelas correntes do temor dos homens, em busca, ó Pai, de constantemente ser agradáveis, e avançando, ó Deus,
até o limite de pecar contra o Senhor, só para não ouvir um não, só para não passar por um desacordo ou desentendimento. Perdoa o Senhor, pois entendo que não sabiam o que estava fazendo. Pai, que em momentos de sofrimento, Deus, em momentos de realmente na contramão da cultura, a nossa igreja venha realmente voltar-se para o Senhor Jesus e manter-se firme como Estevão, e manter-se firme como Pedro, em nome de Jesus, ó Pai. Paizinho, que no nosso coração o pensamento mais forte seja o quão agradável somos ao Senhor. Desperta isso, Senhor, nas nossas relações, na nossa igreja, no nosso pensamento. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, uma palavra para vocês. Diz assim em Tiago 4, de 7 a 10, diz: portanto, sujeitem-se a Deus. Sansão em seu pecado se sujeitou a Dalila. Sujeitem-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Ah, eu fui humilhado, eu sofri. Sim, mas sofra. E como diz o final do verso, humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. É isso que importa. Não é você que deve se exaltar, tampouco os homens. Deus o exaltará. Até aqui a palavra, que Deus os abençoe e que a vida de vocês seja mais agradável. Vamos louvar, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, pelo Teu conselho. Senhor, que o nosso coração esteja realmente no temor Teu, em nome de Jesus. Pai, que o amor, o Teu amor, seja presente no coração de cada um, e isso seja o que mais importa. Paizinho querido, que a comunhão do Espírito Santo realmente prevaleça diante das tentações aí, em nome de Jesus. Ah, Pai, e a graça de Jesus Cristo, que nos liberta, que nos desperta e nos faz entender as verdades espirituais, sejam com todos em seus relacionamentos, hoje e para sempre. Amém. Vão na paz, que Deus os abençoe, queridos. Obrigado. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!